Obrigado. Bom dia a todos, presidente, senador Fernando Collor, doutor Pedro Brito, demais palestrantes. Eu estou aqui na condição de coordenador do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a FIERGS, e membro do COINFRA Nacional da CNI. Talvez muita coisa do que eu vou falar seja repetitivo, mas é bom enfatizar o que está acontecendo no setor todo como um todo. Primeira questão, gostaria de tirar um mito, dizer que o país do Brasil é um país rodoviário. Na realidade, se nós analisarmos a infraestrutura do brasileiro como um todo, nós não somos nada. Nós não temos rodovias, nós não temos ferrovias, nós não temos portos, nós não temos hidrovias, nós não temos dutovias. Em todos os itens nós estamos extremamente carentes. Então, estou pegando um pequeno exemplo, a questão da rodoviária. Nós temos 212 mil quilômetros de estrada pavimentada. O Canadá, que tem uma área muito maior, mas nós sabemos que uma área economicamente ativa muito menor, tem 516 mil quilômetros. A Rússia, 655 mil quilômetros. A Índia, 1,5 milhão. A China, 1,5 bilhão. Os Estados Unidos, 4,2 milhões de quilômetros de estradas pavimentadas. E assim nós vamos em qualquer um dos exemplos que nós pegarmos, que nós mostramos que nós estamos carentes em qualquer ramo de infraestrutura. E hoje, 10 entre 10 economistas, eu não sou economista, sou engenheiro, dizem que a questão infraestrutura e logística é básico para o desenvolvimento do país. Eu gostaria de colocar um outro dado importante, que o Brasil criou, ao longo do tempo, o que eu chamo de entraves democráticos, né? Nós estamos com algumas questões demorando demais para se decidir, porque alguns órgãos, que não são os órgãos executivos, estão tendo interferência muito forte na decisão de fazer ou não fazer investimento. E esse custo está sendo carregado pela sociedade. Não é pelo transportador. Quem paga a conta é a sociedade. Por não ter um transporte mais caro, consequentemente, um produto mais caro, porque o nosso consumidor, ou o consumidor mundial, não quer saber o preço FOB, ele quer saber o preço de preferência na prateleira do supermercado, ou talvez dentro da despensa da casa dele. Então, não adianta ter alta produtividade dentro se nós não conseguimos colocar no mercado esse produto. Então, hoje nós temos órgãos que estão atravancando isso, e cresceu isso demais nos últimos tempos, que é a CGU, Ministério Público, desculpe, inventou de ser gestor, né? Tem até um procurador, então, se quer ser gestor, se candidate. Ele tem os votos suficientes. Nós temos os tribunais de contas do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul especificamente, ele é assim, mas tem o Tribunal de Contas da União, que resolveu ser gestor, né? Resolveu ser o quarto poder. Ele está interferindo. Nós tivemos casos no Rio Grande do Sul onde um enfermeiro deu parecer sobre a espessura do pavimento de uma estrada, né? E teve um técnico informático dizendo que 4 centímetros de asfalto era pouco, não, 5 era muito, 4 era pouco, né? Felizmente, os CREAS e o CONFES, que não servem para nada, em algumas vezes estão entrando nessa questão e estão exigindo que tenha RT. Pelo menos eu assino RT e venho responder isso aqui. IBAMAS e FEPAM, você tem o caso do Rio Grande do Sul, que o nome se chama FEPAM, mas nos outros estados tem outro nome, também estão com interferências, porque o objetivo deles, em muitos casos, é não fazer, né? Além do que, nós temos outros órgãos que estão interferindo muito forte agora. A questão da FUNAI é uma questão muito forte, né? Eu sempre costumo dizer que nós somos todos brasileiros, e uma das primeiras coisas que o Brasil tem é a globalização das raças, né? Se pegar qualquer um de nós aqui, ou a grande maioria de nós, temos uma misturança grande de raças. Eu, por exemplo, tenho sangue índio, apesar de ser uma pele bem branca, mas dizem que os Dolabella Portela são fruto de um cruzamento de um bispo com uma índia. Então, eu tenho sangue... E a FUNAI entra nesses assuntos de uma maneira tão forte que inviabiliza completamente o andamento das obras, né? Nós estamos com um caso do Rio Grande do Sul trancado há anos, né? No Morro dos Cavalos de Santa Catarina, nós importamos índios paraguaios e botamos lá, que está travancando até hoje a duplicação da BR-101 entre Porto Alegre e Florianópolis. O IFAM é a última novidade que nós temos, porque o IBAMA agora tem dado a licenças ambientais desde que o IFAM, né, libere. E o IFAM tem poucas pessoas. Nós temos um caso no Rio Grande do Sul, nós estamos duplicando a BR-116, e que o IFAM, quando ali tudo é zona de granito, e para quem não sabe, o granito é a rocha mais antiga existente da Terra, foi formada quando da formação da Terra, por esfriamento da Terra. O IFAM foi lá pesquisar pedreiras abertas, né?
talvez para encontrar algum marciano lá, alguma coisa, mas demorou 2 anos a liberação de algumas jazidas diárias para poder se trabalhar 2 anos. Estes 2 anos pagaram o custo inteiro da obra para a sociedade. Custou à sociedade o que vai custar a obra, esses 2 anos de atraso, entre IPHAN e Tribunal de Contas da União. Então, esses entraves democráticos nós temos que ser melhor trabalhados. O Executivo é executivo? Sim. O Tribunal de Contas fiscaliza? Fiscaliza. Sim. O Congresso fiscaliza? Aliás, o Tribunal de Contas é órgão assessor do Congresso? Fiscaliza? Mas nós não podemos ter tanta interferência. A balança mudou para o lado da interferência muito forte. Na realidade, nós temos que dizer sempre o que eu estava falando no início, que a nossa questão é que a eficiência não basta a indústria eficiente para dentro. A eficiência tem que ser no todo o circuito. Não basta ter a soja mais barata do mundo, e nós temos, né? A soja produzida em Mato Grosso é a soja mais barata do mundo, e o Rio Grande do Sul também é uma soja muito barata, se ela não consegue chegar no consumidor final com o preço mais barato do mundo. Hoje, o caso típico da soja, nós temos a soja americana chegando no porto de Roterdã, dito aqui pelo o Pedro Brito, né, doutor Pedro Brito, que a soja americana chegando a preços mais competitivos que os nossos por causa da logística nossa. Uma realidade é o PAC, né? O PAC elevou esses investimentos, não podemos negar isso, houve um aumento de investimentos, mas, como disse a nossa colega da CNT, ainda insuficientes. E os gargalos são todos, não são fotos tão antigas, mas são gargalos ainda importantes disso. E aí está o quadro que está mostrando por que, apesar dos investimentos terem aumentado, nós ainda estamos lá atrás e estamos baixando. Pior que nós estamos baixando. Os investimentos da China, 7,3% do PIB, do Chile, 6,2%, da Índia, 5,6%, e nós aqui estamos com mero 2,1%. Então, nós estamos gerando um déficit anual, né? O ideal seria investir 5% do PIB, e já investimos isso na década de 60 e 70, nós estamos com um déficit anual de 128 bilhões de investimentos em infraestrutura. Né? A média, não estou falando realmente sobre a questão do PAC, né? Então, a PAC houve realmente um crescimento, né? Em 2007 começou o PAC, a média foi em torno de 40 bilhões. Tá? Ele é uma realidade, melhorou bastante do que nós tínhamos, nós estávamos andando a 10 km por hora, 5, passamos a andar a 40, 60, mas ainda é insuficiente, precisamos avançar ainda muito mais. Estoque de capital sobre PIB, que é uma medida que os economistas fazem, nós também temos uma média muito baixa. Uma pesquisa feita pelo Fórum Nacional da Indústria mostra como é que a indústria, o que a indústria está reclamando da indústria, qual é o sentimento da indústria, porque a indústria é usuário dos serviços prestados pelo setor logístico como um todo. E Portos bate em primeiro lugar na questão de reclamação. Nós vamos ver depois que a energia também está reclamação, mas muito mais em função do preço, porque nós temos hoje a primeira ou a segunda energia mais cara do mundo, apesar de ter um sistema mais barato de todos, que é o sistema hidrelétrico, por energia através da água, né? Mas temos energia muito cara. Temos transporte ferroviário, e aí vem uma série de coisas vindo. Mas vemos que o Portos, já que o assunto principal hoje é Portos, mas Portos tem, nós temos que analisar sempre uma parte de uma cadeia logística, é o ponto que está em maior reclamação por parte da indústria. Como as áreas das indústrias veem o nível de desenvolvimento e competitividade. E aqui eu volto a falar, realmente o Portos é o menos desenvolvido, pior de todos. Saneamento é outro problema sério, que a indústria está sentindo a dificuldade do saneamento hoje, como um todo, não só as populações. O Dr. Márcio Forte já lidou bastante com essa área, sabe muito bem do que nós estamos falando, a questão de saneamento. Também já melhorou bastante o nível de investimento em função do PAC, que foi criado em saneamento, mas falta ferrovias, aeroportos. E energia, apesar do preço, ela ainda hoje é um setor confiável, e telecom também, apesar do preço, e totalmente privatizado, ela é o que mais tem, mais desenvolvido da indústria, sentimento por parte da indústria. Competitividade geral da indústria, o ranking do Fórum Mundial, né? Nós estamos lá atrás, a média, melhores posições, meus países, nós estamos bem atrás nesse assunto. Aqui, num quadro que mostra, do ranking do Fórum Econômico Mundial, a posição do Brasil na questão dos itens principais da infraestrutura logística. Aeroportos, nós estamos na posição 123, e vemos os outros países do BRIC.
África do Sul em 11º, Índia 61, China 65, Rússia 102, Brasil 123. Importos, África do Sul 51, China 59, Índia 70, Rússia 88, Brasil 131. E assim vai em todos eles, nós estamos lá atrás, né? Aquilo que eu disse da relação às ferrovias, que estamos no país rodoviário, como é que nós somos um país rodoviário? Nós estamos em 120 do mundo, só ganhamos aqui no caso do BRIC e da Rússia. Nós somos muito atrás em tudo. Performance logística também, né? A média da América Latina, nós estamos um pouco acima da média, mas também comparar com Bolívia, Peru e Venezuela, não há uma grande comparação para o Brasil, mas nós temos ainda atrás o Chile, que é um grande país que está se desenvolvendo muito bem na América Latina. E aqui nós vemos o quadro de 75 para cá, que mostra o investimento do Ministério do Transporte em relação ao PIB. Tá? Se nós tentássemos voltar para trás, eu tentei não conseguir esse dado, infelizmente, tu vai ver que isso aí chegou a 3,5%, 4%, até quase perto de 5%. Isso é logística. Na época tinha o Fundo Rodoviário Nacional, e o Fundo Rodoviário Nacional, que era uma parcela do Imposto Único sobre Combustíveis, quem é um pouquinho mais velho lembra disso, tá? Ele chegou a investimentos expressivos, e aí que foi feita a grande parte da malha rodoviária nacional e os portos também, né? E aí tu vê que hoje nós estamos com 0,31% do PIB investimento. Quando a carga tributária está em 36%, 37%, dependendo da análise do economista, e naquela época nós tínhamos uma carga tributária na faixa de 25%, 26%, 23%. Nós chegamos a ter 25% de carga tributária com 5% de investimento. Hoje nós temos 36%, 37%, estamos com 0,31% de investimento. Nós estamos gastando em atividade meio e não estamos gastando em atividade fim. Nós estamos parecendo aquele hamster que fica correndo naquela rodinha e se consumir energia naquela rodinha sem sair do mesmo lugar, né? Quando devíamos estar gastando em investimento. Novamente a questão do PAC, né? Volumes autorizados do investimento do PAC. Realmente o PAC é uma realidade, foi feito investimentos, houve um crescimento dos investimentos, houve uma mudança de patamar importante, significativa, mas ainda falta coisa para ser feita. Aí o total executado pelo Ministério, né, a média era 5 bi de 2001 a 2006, passou para 11 bi, um crescimento de mais de 100% do investimento. Volto a frisar, importante, significativo, mas insuficiente. E, neste ponto, eu volto a falar o que a doutora Priscila falou, a questão de projetos é uma deficiência básica que nós temos hoje. O Brasil investe pouco em projetos, poucos em VTAs, EVTEAs, como alguns dizem, e isso é um dos gargalos muito grandes que nós temos. Isso na área municipal, na área estadual e na área federal. Se pegar na área municipal, então é um verdadeiro desastre a falta de projetos. Basta ver o problema da Copa do Mundo. Basicamente, era a falta de projetos nos municípios. Os municípios não sabiam, não tinham projetos, não tinham nem ideia do que queriam com a possibilidade da Copa do Mundo no Brasil. Projetos foram criados uma rapidez muito grande e com deficiências enormes em função disso. Movimentação de contêineres, na questão de portos, aqui assim, e frisando o que foi dito pelo economista, nós vemos que houve um enorme crescimento do Brasil, crescimento de 179% no movimento de contêineres e 10% ao ano. Tá? Uma média importante, muito importante, mas se nós compararmos com o resto do mundo, vê que Xangai movimenta, só o Porto de Xangai, quase 4 vezes mais que movimenta todo o Brasil em contêineres, né? Singapura, idem, né? Roterdã movimenta, só o Porto de Roterdã movimenta mais que o Brasil, movimenta todo o Brasil em contêineres. Então vejam quantos nós estamos atrás, e apesar do crescimento de 10% ao ano. Nós estamos muito atrás nisso aqui. Somos 43º no dados que nós pegamos pela CNI, com quase 3 milhões. Né? Total de cargas, movimentação de carga geral. E aí entra minério de ferro, soja, milho, trigo, tudo que são as commodities que nós exportamos. Nós estamos aqui a 904 milhões de toneladas, crescimento médio de 5,5%, crescimento nos últimos 10 anos de 79%. Crescimento forte e importante, mas, novamente, comparando com o resto do mundo, nós vemos que a China, Xangai, China movimenta praticamente mais da metade do que o Brasil movimenta. Somar alguns portos chineses já ultrapassa o que o Brasil movimenta total de toneladas. Os nossos principais portos de movimentação, Itaqui, no Maranhão, que é um porto da Vale, lá, movimenta 128 milhões de toneladas, muito menor do que movimenta Xangai e os outros portos chineses e outros portos do Oriente.
O PIL, que é o Programa de Investimentos que foi feito, é um programa muito importante, interessante, mas faltou projetos, né? Tem que passar necessariamente por projetos. A economista Priscila falou ali bem claro, da CNT, que empresário não é santo. Eu acho que ele não é santo, não é pecador, ele é um investidor, né? E como investidor, ele procura retorno para o seu investimento. E toda vez que tu tem riscos significa preço. Quanto maior o risco, maior é o preço que tu coloca, né? Se tu vai comprar um papel de uma empresa quebrada no mercado secundário, tu bota um preço bem baixo porque o risco é muito alto, né? E assim vale também para projetos. Então, se o governo quiser atrair o setor privado para as grandes obras que exijam, que tenham grandes incógnitas, eu me cito aqui claramente a questão de ferrovias, principal gargalo nesse ponto, rodovias, não tanto, que já tem, normalmente são duplicações, que o governo está licitando, ou ferrovias já existentes, para fazer a conserva, a restauração delas. Os aeroportos já são aeroportos existentes, então já tem dados locais, dados de projetos, dados até da sondagem fortes, então é mais fácil, mas no caso ferroviário, ou o governo investe em projetos consistentes de EVTEAs e projetos de sondagem, para saber exatamente o que o empresário vai encontrar ali, para ele poder orçar. O modelo é um modelo que eu considero extremamente adequado, porque o CAPEX, né, desses investimentos ferroviários é muito elevado. Então, essa garantia o governo está fazendo via VALEC, com aporte de recursos públicos, de letras públicas, como garantias. O fundo garantidor é adequado, está bem feito, o modelo não é ruim, o modelo é bom. O que está faltando para isso decolar? Projetos. Né? Não é à toa que o governo virou o vetor da ferrovia Sailândia Vila do Conde para a ferrovia do FICO, porque o FICO ele já tinha um projeto para a gente pronto. Então, importante esse ponto novamente, questão de projetos. Tá? Sempre lembrando, nova lei do PPP é uma lei importante, de bens e infraestruturas é uma lei importante, e a lei dos portos, na visão da indústria, é uma lei extremamente moderna, com algumas deficiências, mas é extremamente moderna, e reorganiza e atualiza todo o marco legal da questão da área portuária. Tá? Na lei anterior, basicamente, nós vimos a questão daquele decreto 6.620, que causava uma enorme indefinição sobre livros de cargas de terceiros e terminais privativos. Isso foi resolvido, é um grande passo que deu para frente nesse ponto. Tá? Então, a lei modernizou nesse ponto. Investimentos foram muito limitados. Aqui o doutor Pedro Brito falou com muita propriedade, eu não tenho nada a acrescentar do que ele fala. Eu gostaria de fazer um pequeno acréscimo aqui assim, que nós não falamos, não está na minha apresentação. Nós fizemos um estudo no Rio Grande do Sul, a questão do transporte hidroviário e cabotagem, mas principalmente hidroviário. Qual é o grande gargalo que tem o transporte hidroviário? Lembrando sempre que o Rio Grande do Sul, na questão nossa, nós somos o único estado, à exceção da região amazônica, que temos uma malha hidroviária extremamente importante, melhor que São Paulo, né? E por que a hidrovia não é usada? Já que ela é mais barata, menos poluente e alivia as estradas e tudo mais. Por gargalos legais, de burocracia, e principalmente, nós, ao longo do tempo, afastamos as indústrias da beira dos rios. Diferentemente da Europa, que transporta sob navios qualquer carga a 100 km de distância, já coloca em chata e leva aos portos, né, pelo rio Amsterdã ou pelo rio que dá em Roterdão, o Reno, né? Nós não colocamos isso mais em barcos. Por quê? Porque nós temos sempre uma perna rodoviária. Em 2007, eu liderei uma comissão de empresários e do governo até Amsterdã e Roterdão, até a Holanda, estudar o modelo deles. Trouxemos a autoridade portuária Amport de Amsterdã para fazer um estudo junto conosco, para tentar competir, tentar fazer o que nós tivéssemos um transporte rodoviário entre Porto Alegre e Rio Grande. Tá? E não conseguimos chegar no que aquilo que o empresário quer, preço. O preço que nós conseguimos, sempre o caminhão batia. Batia em velocidade, isso é normal, porque a velocidade do caminhão anda 80 km por hora, né, se não passar do seu limite de velocidade, e o barco não chega a essa velocidade. Mas tentávamos ter preço. Nós conseguimos a carga,
Conseguimos o barco, conseguimos a janela no Tecom de Rio Grande, conseguimos o Porto de Porto Alegre janela, e onde é que nós perdemos? No preço. E onde é que a gente perdeu no preço? Perdi no que ela falou, nas exigências que tem o transporte hidroviário. Cada barco tem que ter uma licença da Anvisa quando parte e quando chega. Então, tem a Anvisa lá, o caminhão não tem. O caminhão pode largar sua sujeira ao longo do tempo, não precisa da Anvisa. O barco precisa da Anvisa. O diesel, como ela falou, mais caro do que o transporte de longo curso. Mas, principalmente, o que matava o transporte rodoviário é que nós tínhamos que ter uma perninha de 50 a 40 quilômetros de trazer a carga da indústria para o porto. Então, o que a Europa faz? A Europa coloca as indústrias na beira dos rios navegáveis. E ela sai direto da indústria para dentro das chatas. E dali para o porto, do porto para o mundo. Tá? Então, esse problema nós temos que inverter essa lógica. Há problemas ambientais, há muita discussão com o setor ambiental para usar áreas próximas aos rios com indústrias, mas talvez até pelo modelo nosso, ter mais rodovias, nós não usamos a beira dos rios. Então, nós temos que fazer com que os municípios e os estados incentivem a instalação de distritos industriais ou indústrias na beira dos rios navegáveis. O restante, o doutor Pedro Brito falou com muito mais condições do que eu, falou exatamente sobre a questão que nós temos ainda da baixa eficiência na questão de gestão das companhias docas, né? Na relação capital-trabalho, a nova lei dos portos trouxe um retrocesso, ela trouxe o órgão para situações que não tinha antes, e isso foi um retrocesso, temos que cuidar com isso. Por quê? Porque vai criar uma competição muito forte para aqueles terminais privativos dentro do porto organizado, para aqueles terminais privados fora do porto organizado. Porque os terminais privados que foram feitos fora vão trabalhar pela CLT, e aqueles terminais privativos que vão ser dentro do porto organizado vão ter que usar o órgão, e isso vai trazer diferença muito grande. Como a economista Priscila falou, o preço da mão de obra é um preço importante nesse assunto, e o porto que está fora disso aí não tem essa dificuldade. Sempre lembrando a todos que nós vivemos no mundo globalizado. Não adianta criar barreiras e benefícios aqui se os outros países do mundo não as têm. Nós vamos acabar criando ineficiências dentro do Brasil. Ineficiências geram falta de competitividade nos nossos produtos, falta de competitividade nos nossos produtos gera menor produção gera menos emprego gera mais pobreza. Então, nós temos que ser eficientes em toda a cadeia. Então, isso é um problema dessa nova lei dos portos, infelizmente foi um ponto negativo dela, mas, em geral, como eu disse, ela foi extremamente boa, né? Mas nós temos alguns pontos aqui. Nós temos 29 propostas dentro do Congresso Nacional que estão dispondo sobre legislação portuária extremamente perigosa, e muitas delas aqui, que trazem grandes retrocessos se forem aprovadas aqui no Congresso. Tá? Outro problema muito sério que está tendo é uma cobrança que o setor todo considera absolutamente ilegal da Secretaria do Patrimônio da União, da SPU, do espelho da água do porto, né? É um verdadeiro absurdo que está sendo cobrado pela SPU em cima dos portos. Isso é uma coisa que tem que ser vista pelo Congresso com rapidez, né? Isso é um verdadeiro absurdo que está sendo feito, e isso aí, até hoje, nós não temos a solução disso aqui. A precariedade dos acessos terrestres, o doutor Pedro Brito falou com total segurança sobre a questão do Porto Santos, mas nós podemos reproduzir isso em menor escala para o Porto de Rio Grande. Haja visto, se fosse dar um exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Pelotas, Rio Grande não tem uma estrada duplicada, o acesso é complicado. Porto Paranaguá, todo mundo vê as filas e filas que se formam, e Porto de Imbituba vai todos eles, né? Mas é um problema sério que se tem, e isso aí tem que ser melhorado. Está sendo feito investimentos nisso, tem muita coisa a ser feita aí nisso aí. Modernizou muito, né? Nós temos agora que vencer a questão da burocracia, gestão, baixa eficiência. Um dos pontos negativos da lei, que alguns dizem, foi a centralização no governo federal. No primeiro aspecto, pode ser um negativo, mas nós temos que levar em conta que as companhias docas e os portos administrados pelos estados estavam com muito baixa eficiência. Talvez, no primeiro momento, foi bom ter trazido, né, para o governo federal. O governo federal normalmente delega isso com novas regras, com novos contratos de gestão, para que seja mais eficiente. Então, aquele negativo, inicialmente, houve muita grita em relação a isso, nós achamos que, de repente, foi bom, né?
Foi bom, confiamos muito no trabalho da ANTAC e da CEP, mas achamos que depois vai ter que se descentralizar de novo com novas exigências, novos contratos de gestão. O que nós queremos? Né? Nós queremos que navios de porte possam atracar no Brasil e sejam terminais de uso público e privado, desde que com preços competitivos. Precisamos muito disso. Muito obrigado. Eu acho que eu consegui cumprir o tempo, graças aos 2 antes palestrantes que já cumpriram boa parte do que eu ia falar. Muito obrigado.